Olá, eu sou Gisele Vivan e estou aqui com uma cliente nossa, a Luciana. Eu vou pedir que a Luciana se apresente e diga para vocês um pouquinho quem ela é, por que a Lu nos buscou. Então, Lu, quem é você, Luciana? Olá, Gisele. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana. Eu sou médica veterinária já há mais de 20 anos. Sou formada no Brasil pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp em Botucatu. Fiz a minha especialização na mesma instituição e o meu mestrado também em Botucatu. Estou morando na Europa e gostaria, de ingressar como médica veterinária aqui em Portugal. Já está ingressando agora. Já estou ingressando, graças a todo o serviço em Portugal. Então, porque, claro, é muito do meu interesse, de repente, ou seguir uma carreira acadêmica nesse país, ou até mesmo seguir com Não clínica tinha de muita cirurgia. noção da tua ideia da academia. Sim, eu sou um pouco pesquisadora, tenho esse meu lado meio pesquisadora. Ou seguir na clínica e cirurgia de pequenos animais, que é a minha grande paixão, que é o meu foco. Por isso que eu iniciei pesquisando qual era o tipo de consultoria que eu iria necessitar aqui para me apoiar e com os recursos até legais e é o método correto de fazer esse reconhecimento. E aí eu conheci a empresa em Portugal, entrei em contato e assim seguimos, Então nós começamos o processo em janeiro de 2020 e apesar da pandemia conseguimos resolver essas questões a tempo. Sim. A gente está agora fazendo, a Lu está aqui, veio nos visitar porque nós íamos finalizar o processo de registro na ordem. Então, eu vou te pedir um pouquinho assim do teu parecer sobre como é que foi esse processo, para que as pessoas entendam como é que a gente trabalha. Eu acredito que assim, acaba sendo um processo de aprendizado para todos que forem iniciar esse tipo de trabalho em conjunto com uma empresa de consultoria, porque é claro que a gente tem expectativas e ideias e a gente se baseia em prazos e as coisas mudam, as legislações mudam e aí a gente também tem que se adaptar e esperar, estar pronto para esse tipo de mudança. Eu acredito que ter essa flexibilidade, estar aberto a esses tipos de acontecimento. Então, colocar prazos é algo que é difícil, por mais que haja o comprometimento de todas as partes, é muito difícil. Eu não falo só porque, infelizmente, a gente pegou uma época de pandemia. Sim, do Covid. Eu acredito que até em épocas normais, sem esse tipo de ocorrência, é muito difícil você não cumprir os prazos, mas contar com esses prazos. Sim. Porque são vários órgãos que têm que trabalhar juntos e várias coisas acontecem no meio do caminho. Então, eu acho que a primeira ideia de alguém que está iniciando esse tipo de processo, ou de serviço de consultoria, é realmente saber lidar, gerenciar essa expectativa em relação a prazo e em relação também à documentação, porque assim como o governo ele muda muitas vezes os prazos, ele também muda os documentos que são requeridos. É muito dinâmico, E eu acho que saber entrar nesse processo, assim, tendo isso bem alinhado dentro de si, é muito importante. Então eu acho que é uma das dicas que eu dou é realmente entrar, não se prendendo, sabendo gerenciar a sua ansiedade em relação às datas, em relação à documentação. Vai dar certo, seguindo todas as orientações da em Portugal, do pessoal que trabalha em Portugal, tudo vai dar certo. Você vai conseguir obter o seu reconhecimento, seja lá o que você veio procurar na empresa. Acho que associando um pouco ao que tu está dizendo, eu costumo dizer para as pessoas que elas têm que colocar o reconhecimento ou o registro na ordem, que é o que a gente está falando aqui, ou mesmo fazer um doutorado, que eu acho que é o teu próximo passo, agora que tu está me dizendo, tem que colocar isso na linha como um planejamento e não, agora eu estou indo para Portugal, já estou com as coisas definidas, eu já vou para a Europa, estou com as coisas definidas, então agora eu vou buscar meu reconhecimento. Isso é assustador, porque aí de repente tu vem pra cá e vai ficar um tempo sem atuar. E aí isso é péssimo. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, cara, planeja a tua história. Em primeiro lugar, planeja a primeira coisa, te estar em condições de trabalhar. Então, você vem a partir do momento em que o teu reconhecimento já saiu, ou que está em vias de sair, mas não venha para fazer aqui. Sim. Porque hoje em dia, tu vê, nós estamos agora em setembro de 2021. É claro que a gente teve os percalços, mas a gente está falando
de um ano e meio, mais de um ano e meio, depois do início do teu processo. Então, tu imagina se tu estivesse aqui em Portugal esperando para trabalhar. Obviamente que ficaria muito frustrada, né? Então, tem que colocar isso como no planejamento e fazer previamente, para que a gente não se frustre, né? Eu acho que também é muito importante essa questão de planejamento, desde que você consiga flexibilizar os tempos lá, os timings que você colocou nesse seu planejamento. Nada vai ser engessado, né? Com certeza. Então, você pode colocar lá, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é contratar uma consultoria que me dê todo tipo de assessoria e orientação que eu preciso para chegar no objetivo final. Mas eu acho que, de repente, colocar uma data para aquilo, colocar um ano para aquilo, eu acho que é criar muita pressão interna. Então, o processo fica até mais fluido e mais tranquilo se houver, claro, um planejamento de passos a serem dados, e isso vai ser feito, né? Até pela própria consultoria, eles vão te informar como que vai acontecer, qual é o próximo passo, E outra coisa que tem acontecido também, Lu, e aí eu acho que isso pós-pandemia. Pós-pandemia não, porque a gente ainda continua na pandemia, mas eu acho que isso é resultado da pandemia. Nós começamos a ter clientes que pretendem atuar em vários países. Então o cara está lá no Brasil, ele continua lá, e ele vai vir aqui e vai atuar uma semana em Portugal, uma semana na França, depende daí de cada característica, de cada profissão. Mas ele não pretende terminar os seus vínculos com o Brasil, por exemplo. Ele quer atender em outros lugares, quer valorizar o próprio passe, entendeu? Quando você, um profissional que diz, olha, eu atendo aqui, atendo na Europa, é totalmente diferente de eu atendo na minha rua só. Então, muitos profissionais têm olhado isso têm olhado a possibilidade de atuar na Europa como uma forma de valorizar a própria carreira, de valorizar, de ter outros mercados para atuar. Então, isso também é uma questão interessante que eu tenho percebido um pouco mais recentemente, assim. Eu te diria que depois da metade de 2020, assim, isso começou a aparecer. Alguns clientes já com a ideia de não pretendo mudar, não vou mudar. Não, a minha ideia não é, por enquanto, morar na Europa, porque tenho filho pequeno, tenho filho na faculdade, qualquer outra situação. Mas a minha ideia é atuar aqui, atuar na Europa e fazendo clientela na Europa. E a partir do momento em que a minha clientela estiver tão boa lá quanto é aqui, eu me mudo. Então, as coisas não precisam ser de um dia para outro, né? As coisas podem ser suaves e acontecendo conforme a vontade e a tua vontade. Você não precisa mudar definitivamente. Você pode ir testando para ver se a sua adaptação vai ser boa. De repente, como você falou, não só em Portugal. Né? Você pode trabalhar em toda a União Europeia. Né? Aí a única restrição seria a questão da língua, mas é outra coisa também que varia, que é muito pessoal. Né? De repente você tem aí um profissional, um médico, até um médico veterinário que é fluente em alemão. Ele vai poder trabalhar na Alemanha. Vai poder trabalhar na Alemanha, não tem problema nenhum. Então a gente tem aí diferentes tipos de profissionais. E agora? Quais são os teus projetos? Então, meus projetos agora são estudar um pouquinho mais, porque eu estou fazendo um curso, né, de especialização em ortopedia de novo, mais um curso, então eu vou continuar estudando. Está fazendo lá? É um curso online de um professor brasileiro. E então eu vou continuar investindo nos meus cursos, no meu aprimoramento, e assim que eu tiver o registro, o número do registro, com certeza iniciar a trabalhar aqui. Agora eu vou ter oportunidade, agora eu tenho vários caminhos abertos, né? Graças a Deus. Eu vou conseguir escolher. Muito bem, então obrigado pela confiança, obrigado pelas palavras. Ficamos muito felizes quando o nosso cliente consegue ter o resultado que esperava. E se você precisar de qualquer coisa, fale com a Em Portugal. Obrigada, José.